Então, para começar, uma importante reflexão também da Dalva Gueiros, em que ela diz o seguinte: existe uma efetiva intervenção do Estado na família, seja por meio de medidas jurídicas, legislações relativas ao casamento e à sua dissolução, legislações ligadas à proteção da criança, do adolescente e do idoso, entre outras. Econômicas, como normatizações relativas a trabalho, previdência social, por exemplo, e institucionais, escola, saúde, etc, etc. Eu também aqui só vou indicar a reflexão da Dalva, se vocês quiserem retomar isto e pensar, porque eu diria assim, veja como aumentou, nós avançamos, eu acrescentaria o seguinte: nós avançamos na área da defesa de direitos da criança e do adolescente, do idoso, enfim. De uma forma geral, nos direitos de cidadania. Nós avançamos muito, a meu ver, aqui no Brasil. Mas o que veio acontecendo é que o Estado foi vencendo, cada vez mais presente na vida das famílias. Vocês devem ter muitos exemplos disto. Famílias que morrem de medo do conselho tutelar, do assistente social, das equipes técnicas, porque tem medo de perder o filho ou não recuperar o filho. Isso deve ser algo muito familiar para vocês. Até que ponto, né, essa ingerência do Estado, nós somos assim, vocês são representantes, são conveniadas ou não conveniadas, enfim, municipais, não importa, mas nós estamos ali mediante apoio, né, financeiro do Estado, enfim, cuidando de crianças e adolescentes que por alguma razão não podem estar com suas famílias. A questão, então, fica como um desafio para reflexão, né? Como é que eu me sinto nessa posição, né, de guardiã dos direitos da criança e do adolescente? Como é que eu me relaciono com a família, né? O quanto eu culpabilizo, responsabilizo a família por uma falha dela, e porque isso é muito perigoso, no sentido da gente descambar, e eu digo descambar mesmo, para uma posição de inspetoria, de acusatória, não é? Sem antes ouvir, escutar a família e procurar compreender as razões daquela realidade que se nos depara. Então, vale a provocação. Pode ser? Então, para a gente avançar, eu, postas essas reflexões, eu gostaria de indicar algumas recomendações práticas, né? Eu, pessoalmente, acho fundamental que a teoria converse com a prática com a teoria, né? Então, eu pensei muito em vocês, educadores, que tipo de conteúdo eu estaria trazendo para vocês, sem ser acadêmica ou fazer qualquer teorização chata, né? Porque é muito chato mesmo. Então, a minha contribuição, eu espero que seja essa, trazer referências, né, de teóricos importantes, para a gente articular com a prática e também mudar a teoria, a partir das experiências concretas da gente. É o que o Paulo Freire chama de praxis, né? Por definição mesmo. Então, vamos lá. A primeira recomendação, eu vou dar uma lida e vou fazendo alguns comentários. Depois, se Heloísa achar que a gente pode ter mais tempo, e se você me dá um toque, a gente pode abrir como vocês quiserem. Bom, então a primeira reflexão seria essa.
refletir e problematizar acerca de nossas próprias experiências com famílias. Né? Então, a gente tem que se colocar, de início, para trabalhar com família, no foco dessa reflexão. Como que é minha família? O que eu penso dela? O que eu penso sobre o que é ser família? Né? O que eu penso de famílias de classes populares, diferentes da minha, e vice-versa? E vice-versa. Então, a gente precisa ter uma reflexão amadurecida sobre as experiências com a própria família, seja ela aquela de origem dos nossos pais, seja as famílias que a gente constitui. Teve aqui na brincadeira, né, quem tinha constituído família, quem estava sozinho, etc. Não é? E para que isso? Para identificar claramente nossos próprios valores, crenças e mitos. Se a gente fizer isso em equipe, bárbaro. Porque não se trata de trabalhar sozinho. Aliás, a gente sabe que ninguém dá conta de nada sozinho. Não é? Então, começa daí. Vamos refletir sobre família? Vamos refletir na equipe. Vamos alinhar experiências, sentimentos, dificuldades. Né? Porque se a gente tem clareza em relação a determinadas dificuldades que são, inclusive, não superadas, a gente pode pedir uma ajuda para um colega. Você faz? Você trabalha essa família que eu não vou dar conta? Né? Não dá para dar conta de tudo. Tem pontos, tem nós muito sensíveis. E por mais que a gente trabalhe, a gente não consegue superar. Se for esse o caso, passa a bola. É um conselho que eu dou. De novo, trabalhar em equipe é fundamental. Evitar julgamentos baseados em qualquer tipo de preconceito. Gente, não julgar, né? São coisas que todo mundo fala, eu estou me repetindo aqui, mas é fundamental a gente ouvir e lembrar disso, não é? Julgamento nenhum. Porque é fácil esbarrar na questão moral. Né? Avaliações éticas, técnicas, são outras questões. Temos que diferenciar. Eu estou falando em preconceito, pré-julgamento, e pode até ser um julgamento acertado, eu prefiro falar avaliação, mas não tomá-la ou não chegar a ela tão rapidamente. Eu acho que a atitude de esperar, ouvir, para depois concluir é fundamental no nosso trabalho. Observar como os membros da família se comunicam, suas mensagens verbais e não verbais, procurando ajudá-los, sintetizando e traduzindo verbalmente seus conteúdos. Isso é uma regrinha meio de psicólogo, tá? É uma regrinha meio de psicólogo, mas que ajuda, eu acho que vale para todo mundo, né? A gente ouvir, é uma qualidade da escuta. A gente ouve, mas tem que ouvir com interesse verdadeiro, né? E se puder sintetizar, foi isso que você me falou? Eu entendi bem? Né? Eu acho que não precisa ser psicólogo para ter uma escuta dessa qualidade. A gente pode treinar isto. Pronto. Vamos avançar. Acolher a culpa, o desamparo, a raiva e outros tantos sentimentos fortes que a família expressa. Com isso, eu quero dizer o seguinte, tem famílias ou situações que mexem muito com a gente, mobilizam muita coisa na gente. Raiva, então, difícil de lidar, né? Para mim é. Cada um tem lá o seu ponto fraco, né? E é importante conhecê-lo, né? Ou conhecer os pontos fracos. Então, de qualquer forma, acolhimento. Eu estou falando de qualidades da escuta, não é? Acolher esses sentimentos fortes que a família pode trazer para a gente. É meio que autorizar a família a trazer, né? Aguentar. Porque não é fácil aguentar.
Evitar responder com base em emoções fortes que a família suscita em nós. Exatamente, se quiser. Sentiu algo, mobilizou, recua, um passinho atrás. Essa é uma regrinha, acho que interessante também, né? Nessas situações é melhor adiar, tirar o pé, né, quando a gente fala desacelera, né? Então, adia uma determinada decisão ou resposta e vai buscar ajuda na equipe. Com isso eu quero dizer assim, não é necessário que a gente tenha as nossas respostas para as famílias prontas, né? E no momento, naquele momento. Eu acho que a gente pode, é melhor adiar e refletir, pedir ajuda, do que reagir com base numa emoção que a gente nem está sabendo muito bem por onde passou. Reconhecer e valorizar os saberes e recursos da família, claro, né? Esse é outro ponto fundamental. A gente não se dá conta, a gente acha que a gente sabe, ela não. Né? Então, eu preciso partir de uma atitude verdadeira de que a família tem saberes e práticas que eu devo valorizar. Podem ser totalmente diferentes das minhas. E às vezes até eu posso pensar muito mal daquilo, mas se eu avanço no conhecimento, posso até me surpreender. Olhar a família desde uma perspectiva estrutural, funcional e relacional, quer dizer o quê? Rapidamente, é o seguinte, depois está lá referenciado o material de Belo Horizonte, eu queria dizer o seguinte, a família, a análise, a percepção das famílias, é uma percepção multidimensional, não é? Observe, tem gente que olha muito a relação. Psicólogo formado, treinado para isso, né? Vínculo. Tem gente que olha situação socioeconômica, classe social, limites, dificuldades relacionadas à posição social. Como coisas estanques. O que eu estou propondo é que a gente faça uma leitura multidimensional das famílias, né? Então, que a gente olhe o aspecto estrutural, que tem a ver com inserção social, classe social a que pertence, poder econômico, trabalho, etc, etc. E colocá-la nos programas de apoio à família, sem dúvida. Estou falando de benefícios, Bolsa Família, etc, etc. Né? Isso ajuda muito, muita gente. Funcional, no sentido de que a gente tem que conhecer como se dão as funções lá dentro. Quem é pai, quem é mãe, independentemente do sexo biológico, né? Mas como se dão os papéis, a distribuição de papéis e a organização familiar. E se é de um jeito que a gente entende que dificulta o desenvolvimento da criança ou é negligência para com a criança, vamos entender por que isso está acontecendo assim. Se é passivo de orientação, se dá para mudar, como é que dá para mudar, não é? E, finalmente, a questão relacional, que é do vínculo mesmo. Que tipo de vínculo é? Que tipo de relação circula, né, naquele grupo familiar? E, finalmente, construir junto e não por, né? Construir junto com a família alternativas de mudança.